Tem algum problema com essas nuvens que estão aí? Começo contando uma história de o meu filho, quando ele tinha 3 aninhos, me ensinou. A gente costuma não ouvir as crianças, né? Que a gente acha que elas não têm muito a dizer, que a gente só ensina, mas a gente aprende. Certa vez eu estava ajudando meu filho a fazer a tarefa da escola e ele tinha que colorir um desenho que o professor mandou. Quando foi para colorir as nuvens do céu, eu dei a ele o lápis azul. E ele falou assim: não, mamãe, eu não vou pintar com esse. Falei: filho, mas você precisa pintar, vai querer pintar do quê? De vermelho? Eu, com toda a minha paciência, que eu estava num dia atribulado de coisas, ele olhou para mim e falou assim: vamos lá fora? Eu falei: vamos. Olha para cima. Olhei, ele tinha 3 anos. Olhei. Daí ele falou assim: você está vendo que as nuvens são brancas e o céu é que é azul? O que eu fiz? Né? Me coloquei no meu lugar de aprendiz ali e vi que ele tinha total razão. Por que eu coloco isso sempre no início das minhas falas? Porque nós estamos acostumados a reproduzir os discursos e as condutas que nos são ensinadas sem refletir sobre elas. O que muitas vezes a gente faz no dia a dia nosso é fruto do que ensinaram para nós. E a gente vai reproduzindo, a gente não reflete sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala. Quer um exemplo? Já que hoje o tema é violência de gênero, existe violência de gênero na própria linguagem. Por que se tem mulheres aqui, por que a gente não fala bom dia a todos e a todas? Porque as mulheres precisam ser incluídas, se sentir incluídas, quando a fala é bom dia a todos. Mas se eu vier aqui e disser assim, bom dia a todas, será que os homens vão se sentir incluídos? Me parece que não. E a gente faz isso de maldade, né? Eu faço aqui, não é uma crítica do ponto de vista de reclamação, mas um convite à reflexão. Nós não pensamos no que nós falamos. Nós simplesmente falamos. Porque nós fomos ensinados lá na escola que é gramaticalmente correto nos referirmos da forma masculina e que o gênero feminino tem que se sentir incluído, né? Por gentileza. Então, assim, para a gente chegar no feminicídio, discutir o feminicídio, e aqui, óbvio, pelo que me foi informado, não tem só pessoas da área jurídica. Então, eu vou pedir licença para fazer uma fala não tão técnico-jurídica, para que todas as pessoas possam compreender, né? Para a gente chegar à conversa do feminicídio, a gente, invariavelmente, precisa passar por uma discussão sobre a Lei Maria da Penha, que veio lá em 2006, muito antes da Lei do Feminicídio, foi aprovada em 2015, né? E uma grande pergunta que eu ouvi em sala de aula, eu não sou professora de Direito Penal, eu sou professora de Direito Civil na PUC, mas uma vez falando sobre o dano moral dentro da aula de responsabilidade civil, um aluno me questionou: professora, por que tem que ter Lei Maria da Penha se não tem Lei João da Lapa? Isso não fere a isonomia proposta pela Constituição? Então esse é um dos primeiros argumentos que a gente ouve quando se fala da Lei Maria da Penha. A resposta é muito simples. O dia em que as estatísticas de violência contra as mulheres forem equiparadas às estatísticas de violências contra os homens, não precisa mais de Lei Maria da Penha. O próprio fundamento da isonomia, o real fundamento da isonomia, como diria o Barbosa, é tratar as pessoas desigualmente, na medida da sua desigualdade. E só assim a gente atinge o ideal de isonomia previsto pela nossa Constituição. Então, quando nós nos referimos à Lei Maria da Penha, é muito importante que a gente entenda que ela veio de uma condenação do Brasil em âmbito internacional, no sentido de quase levar um chacoalhão e falar assim: escuta, vocês não estão fazendo nada? Vocês não estão vendo o que está acontecendo no país de vocês? Cria-se a Lei Maria da Penha. O que ela traz aqui para quem não é da área jurídica? A maior parte da Lei Maria da Penha não é voltada para os ofensores e nem para as vítimas. A maior parte da Lei Maria da Penha é voltada para o próprio Estado, no sentido de se criar mecanismos, políticas públicas e estruturas no combate e tentativa de erradicação das violências contra as mulheres. Atingimos esse objetivo? Me parece que não.
Por quê? Porque, muito embora tenhamos essa iniciativa legal, falta estrutura do Estado. Por exemplo, muitas mulheres que sofrem violência dentro de casa não fazem a denúncia porque elas simplesmente morrem de medo de, após o momento que realizam a denúncia, sofrerem uma agressão ainda maior. Muitas vezes porque dependem economicamente desse ofensor, elas não têm coragem de sair de casa, e se elas saírem de casa, para não serem agredidas ainda mais enquanto não há o deferimento da medida protetiva, ou muitas vezes por conta da má fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, elas não têm para onde ir. Então, me parece que o simples fato de faltar uma casa-abrigo em todas as comarcas já é um grande fator de desestímulo às denúncias. Imagina que quem trabalha no CRAS, no CRES, o Conselho da Comunidade, deve ver isso o tempo inteiro. Eu vou para onde? Né? Por outro lado, a Lei Maria da Penha, no artigo 22 e seguintes, coloca lá uma série de medidas de proteção que podem ser deferidas em favor dessas vítimas. O que a gente vê? Muitas vezes essas medidas não são deferidas, porque existe um descrédito no discurso da vítima. Por que eu digo isso? Não digo nem de quando chega no judiciário, muitas vezes na própria delegacia. Há a denúncia ou para a polícia militar, e aí a grande pergunta que vem do profissional que está atendendo essa vítima é assim: mais alguém viu? Não. Então eu tenho só a sua palavra? Poxa, mas daí é complicado. Eu vejo isso porque lá no GVIG existe uma grande procura de pessoas que muitas vezes, pelas redes sociais, vêm e conversam com a gente. Olha, eu tentei fazer a denúncia e foi isso que eu ouvi. Então é quase que uma dupla violência. Essa pessoa acaba tendo medo do agressor e da polícia, porque vai ser tratada muitas vezes com descaso ou com desconfiança, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Será que o problema é a falta de leis? Será que o problema é... Porque a gente vê cotidianamente a criação de inúmeros institutos legais para tentar coibir inúmeras práticas das mais variadas naturezas, que não falo nem só de natureza criminal. É o Estado tentando regulamentar a vida social por instrumentos legislativos que muitas vezes acabam se tornando ineficientes por uma questão cultural. O que nós vemos diante da aplicação da Lei Maria da Penha? Acontece muitas vezes a aplicação de uma medida protetiva e a sua posterior e precoce revogação. Muitas vezes por insuficiência de provas. Lógico, aqui nós temos que ter uma visão garantista do direito penal? É claro que nós temos. É necessário que se observe as garantias constitucionalmente previstas aos réus nos processos criminais. Só que aqui me parece que existe um outro vetor que é muito importante de ser analisado. Realmente, a violência que acontece no âmbito doméstico, infelizmente, tem uma fragilidade de provas. Então, me parece aqui uma questão de um problema social, de fato. Eu gostei da fala do Itamar no sentido de mencionar que isso é um problema cultural, é um problema de comportamento social, de fato, e que o problema é nosso, como a professora Ivonete também disse. A gente costuma passar os problemas para o Estado, na maioria das oportunidades. Isso é um problema do Estado, do governo que resolva, mas muitas vezes, se a sua vizinha está sofrendo esse tipo de violência, você não tenta interferir, porque existe também aquela famosa cultura de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Pode passar, por gentileza. Cumpre a gente indagar aqui por que motivo as mulheres estão morrendo. Eu desafio vocês a entrar na internet, em qualquer site de notícias, fiquem à vontade, qualquer site de notícias. Todos os dias é possível perceber um caso de violência contra mulheres, das mais variadas formas. Geralmente, as violências que são noticiadas são as mais graves. Então, existe muita violência invisibilizada, e existe dentro do estudo da criminologia uma expressão chamada cifra negra, que são aquelas situações que não são nem denunciadas, então elas não entram nas estatísticas.
O que leva à morte de mulheres? Aqui, muito embora essa expressão assuste e parece que é um discurso de militância, não é. Quando eu me refiro aqui à cultura machista como determinante para a violência contra as mulheres, eu faço de um ponto de vista acadêmico, científico mesmo. Não militante, aqui não é um lugar, acredito em uma palestra, de se fazer militância feminista, não é isso. Aqui é um convite à reflexão jurídica, social, antropológica também, né? O que é a cultura machista? É a gente ensinar, desde criança, que o menininho não pode chorar. É o ideal de virilidade, é o ideal de agressividade, que se coloca nas crianças desde que elas começam a se relacionar socialmente. Aqui não é incomum a gente ver, eu sei porque eu tenho um filho que hoje tem 5 anos, a gente escutar nas festa de aniversário é um momento sensacional para fazer observação participante, como método da antropologia. Você senta numa roda de conversas e vê como que os discursos eles aparecem. É assim, ó. Você acredita que o Luizinho queria brincar com a boneca da Maria? Meu Deus, que absurdo. Se o pai dele ficar sabendo disso, o pai dele dá um pau nele em casa. Não é raro acontecer. Como se o Luizinho não fosse ser pai um dia e tivesse que saber pegar uma criança no colo. A gente vê muito aquela questão da menininha que tem que sentar com a perninha fechada, que tem que ser delicada, que não pode querer brincar com um brinquedo de piá, porque senão ela vai se masculinizar. É muito estranho a forma como as pessoas veem isso, a forma como que se incute nas crianças já essa cultura. Quando a gente vê hoje uma naturalização dos comportamentos negativos, muitas vezes a gente deixa de dar visibilidade à razão da violência. É a naturalização desses comportamentos que gera, em muitos casos, a violência. Quando uma mulher precisa ter medo de andar na rua de noite para não ser estuprada, porque o medo, eu coloco o estupro aqui como o principal norte de reflexão, porque um assalto também acontece mais ou menos em iguais estatísticas em relação aos homens que andam na rua de madrugada. Mas me parece que a violência sexual não. Eu tenho medo de andar na rua de madrugada. Levante a mão aqui uma mulher que não tem medo de andar na rua de madrugada ou à noite. É impossível. Eu já fiz esse teste inúmeras vezes, né? Então, o que a gente vê? É a mulher que tem que desviar muitas vezes do caminho porque está passando na frente de uma obra, que tem lá o pedreiro que vai chamar ela de inúmeros nomes, né? E ela se sente constrangida por isso. A mulher muitas vezes tem um livro muito interessante, vou dar várias dicas de leitura aqui, porque como professora eu tenho essa mania de fazer isso em relação a estudantes. Tem um livro muito interessante da professora Luana Russo, que ela é de Joinville. O título do livro dela é Carne e Culpa. Se coloca as meninas uma noção de culpa sobre a sua própria forma física. Ela precisa se esconder atrás das suas roupas, como se ela tivesse que se sentir culpada por ter a forma feminina, porque se ela valorizar as suas formas femininas, usando uma roupa mais curta, uma roupa mais justa, um decote maior, ela vai desencadear nos homens um desejo que não seria desencadeado se ela estivesse vestida de forma diferente. Então, olha aí, o que nós vemos aí? Uma normatização sobre o corpo feminino, no sentido, inclusive, de como a mulher deve se portar ou se vestir. É muito engraçado, semana passada eu dei uma entrevista para a Record, e aí, no dia seguinte, falando sobre violência contra a mulher, falando dicas de como identificar um relacionamento abusivo, no outro dia, chega um rapaz para o meu esposo e fala assim, meu Deus, mas deve ser um inferno ser casado com uma mulher dessa. Como se é um inferno ser casado com uma mulher que quer ser mulher. Livre. Me comportar do jeito que eu quiser. Falar besteira se eu quiser. Usar a roupa que eu quiser. Isso é um inferno na vida do homem. Né? Como se dizer, eu sou o demônio. Porque eu quero me vestir, me comportar e falar do jeito que eu quero. Né? A gente vê isso. Causa estranheza para as pessoas.
quando uma mulher assume uma postura de eu não estou nem aí para o que você pensa. Eu vou agir e me comportar e me vestir e falar do jeito que eu quiser. Né? E isso, dentro do judiciário, é ainda mais curioso. Eu me refiro aqui ao Clarice, ao Felipe, me permitam chamar pelo nome, porque eu acho que estou falando com pares aqui, e eu, pelo menos, não gosto de ser chamada de doutora, porque eu não sou. Né? A gente vê, não sei se os senhores verificam isso dentro do fórum, mas é muito engraçado quando aparece uma advogada que fala alto, que usa determinadas roupas da forma como tem vontade e se apresenta numa audiência, isso causa estranheza. É estranho. Ela é a advogada barraqueira. Ela fala alto, ela é briguenta, ela é combativa. Mas será que se for um homem bem alto, de barba, grandão, vai causar estranheza? A gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso em sala de aula. Tem aqui a Sharon, minha aluna, e a Nicole, que foi minha aluna por uma semana, né, Nicole? A gente vê isso na universidade. As mulheres precisam o tempo todo provar que são competentes. Eu preciso provar. Quando eu entrei na PUC para dar aula, faz 7 anos que eu estou lá, então eu tinha aparência ainda mais jovem. Eu precisava provar o tempo inteiro que eu sabia o que eu estava falando. Eu sabia fazer um contrato de compra e venda, para dar aula de obrigações. Eu sabia o que era dano moral para dar aula de responsabilidade civil. Que eu dominava o Código de Defesa do Consumidor. Eu precisava provar o tempo inteiro a minha competência. Diferentemente do que acontece se chega um professor com o seu terno e a sua gravata e a sua barba, parte-se de uma premissa natural. Aqui eu não estou falando de comportamentos intencionais só de sacanagem. Não. É natural. Porque é cultural. Porque nos ensinaram isso. Né? Então, quando nós nos referimos à violência de gênero, isso é um grande problema. Porque as pessoas costumam não entender o conceito de violência de gênero. Porque eu quero acreditar que muitas vezes, inclusive os processos criminais, seriam conduzidos de uma forma diferente. Se fosse claro o conceito e a ideia de violência de gênero. O que é violência de gênero? Primeiro, o que é gênero? Aqui eu não quero dar uma explicação muito técnica, teria termos técnicos científicos aqui para a gente entendermos a ideia que não é essa, conversar de uma maneira mais light. Né? O gênero está mais ligado à forma como a pessoa se identifica e se apresenta do que de fato aquilo que se espera que ela faça. Né? Existe uma diferenciação muito grande entre sexo e gênero que a maioria das pessoas não consegue fazer. Sexo é um determinismo biológico. Tá? É a forma como você nasce de acordo com os seus cromossomos ou as suas genitálias. Gênero, a gente costuma dizer que é relacional. É quase uma derivação da identidade. É a forma como eu me vejo e a forma como eu me apresento. Acontece que por conta do sexo, muitas pessoas criam papéis de gênero que geram muitas vezes estereótipos. Então se espera que as mulheres se comportem de determinada forma e se espera que os homens se comportem de determinada forma diametralmente oposta. E muitas vezes, se as mulheres não se comportam conforme a expectativa que é criada sobre ela, ela merece sofrer violência. Não se espera que uma mulher ande na rua com uma roupa curta, 3 horas da manhã, bêbada. Porque ela está pedindo para ser estuprada. Porque um homem, animal, que não responde aos seus próprios instintos, é como se a mulher estivesse no cio e ele fosse um cachorro e precisasse atacá-la. A expressão é pesada, mas eu não consigo descrever de uma outra forma. É assim que a gente vê os discursos, por exemplo, que derivam da cultura do estupro. Sobre a cultura do estupro, muitas pessoas têm certa vez, inclusive na PUC, eu tive um debate sobre isso com um então colega professor, que ele falou assim, cultura do estupro não existe, vai na cadeia e vê como é que o estuprador é tratado lá. Eu não estou me referindo a um incentivo ao estupro. Eu estou me referindo à culpabilização das vítimas pelo estupro. Pela forma como elas se comportam. Isso é o que a gente chama de cultura do estupro.
Então aqui, a gente parte de uma nova perspectiva para a gente conversar. Olha lá. Existe o discurso, aqui já a gente aborda de certo modo as mortes, de que os homens morrem muito mais no Brasil. Por que precisa uma lei do feminicídio se as estatísticas provam que os homens morrem muito mais? É muito simples. Basta a gente perguntar por quê. E aí a gente parte do pressuposto da indagação de que se é necessário se criar uma política pública, uma legislação diferente. As principais, estatisticamente, as principais causas de morte de homens no Brasil são, disparado, primeira causa de mortes, as disputas que vêm do tráfico de drogas, disputa por território, disputa por clientela, disputas advindas do problema das drogas. E o segundo, tem um texto que inclusive foi escrito pela ONU Mulheres, que é o próprio machismo que mata os homens. Por mais estranho que isso pareça. Por que é o próprio machismo que mata os homens? Eu vou fazer um desafio aqui, eu quero ver quem é que vai erguer a mão. Não se sintam constrangidos, levantem se quiserem. Dos homens que estão aqui, qual viria aqui numa boa pegar o microfone e relatar como foi o seu exame de próstata? Tem algum que vem? Não vem. Tem dois motivos. Um, porque pode ser que não tenham feito, né? Porque ainda não precisam, ou porque Deus que me livre. E o segundo é, eu fiz, mas eu jamais vou contar como foi. Nós precisamos fazer aquele maldito daquele Papa Nicolau uma vez por ano, e a gente fala deles, é o inferno aquilo, não é, meninos? Né? Mas os homens têm um descaso muito grande com a saúde. Né? O câncer mata, proporcionalmente, o câncer de próstata mata homens, assim como o câncer de mama mata mulheres. E o que a gente vê? Uma cultura machista. Porque eu tenho certeza, tomara que não, se isso não acontecer no seu meio, você é privilegiado. Mas eu tenho certeza que se você chegar numa hora num boteco tomando cerveja com seus amigos e você contar que você fez o exame de próstata, você vai ser o Cristo da noite até a hora que todo mundo for embora. Todo mundo vai olhar para você, você vai ser o assunto, você vai ser o usuário, você vai ser o objeto de conversa. Isso é o quê? Machismo. Peço licença aqui, mas é o famoso no meu, ninguém mexe. Não vou fazer exame, não quero, tá? Outro motivo aqui, que é elencado, isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é baseado em estatísticas, que é a relação dos homens com bebidas alcoólicas, né? Relação perigosa com bebidas alcoólicas. Mulheres não bebem? Bebem. Mulheres bebem pouco? Algumas bebem muito. Tem algum problema aí? Não, não tem. Mas as estatísticas mostram que os homens têm mais problemas de saúde e de acidentes de trânsito, inclusive, relacionados à bebida alcoólica. Então, morrem mais homens que mulheres? Morrem. Mas por que os homens morrem mais? Por descaso com saúde, por bebidas alcoólicas, por modo agressivo de dirigir. Tanto isso é verdade que a contratação de seguro é mais cara para homens jovens do que para mulheres. E por quê? Porque as seguradoras acham que homens têm mais dinheiro para pagar o seguro? Até pode ser, porque a gente ganha menos. Mas as seguradoras sabem que homens gostam, e aqui eu não estou generalizando, estou falando a maioria, de se vangloriar por dirigirem perigosamente. Né? Então aqui, galera, fica aqui uma sugestão para vocês. Eu não vou passar aqui porque é de 50 minutos o vídeo. Muito embora eu gostaria de passar, mas eu acho que não cabe. Tem um documentário que foi feito pela ONU Mulheres, muito simples, com uma linguagem muito simples, mas muito interessante e muito provocativo. Que é assim, precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero. Nesse documentário, se questiona o papel masculino dentro de casa. Quando meu filho nasceu, eu sou feminista, sou insuportável. Quando meu filho nasceu, e o meu marido deu banho e trocou a fralda, muitas das minhas tias olharam para mim e falaram assim: nossa, mas ele é um paizão, né? Eu não sou mais homem que fica a noite inteira amamentando, tem que fazer a rodada, e quando eles nascem a gente morre de medo que eles vão morrer, desde que acorda, cada pouco ela põe a mão no nariz, quem tem frio sabe o que é isso, não é? Para ver se está respirando. Eu não sou mais homem, porque isso é natural.
Eu tenho mais a que fazer isso. Agora, o meu marido, meu Deus, ele tem que ser canonizado. Porque ele deu banho e trocou a fralda de cocô do neném. Ele me ajuda? Ou ele faz um papel que também é dele? O verbo faz diferença. Ele não me ajuda. Ele faz. Porque é dever dele, não fiz sozinha. Outras situações que a gente vê nesse documentário são um questionamento em relação às tarefas domésticas. O que a gente vê? Hoje em dia, a gente não pode mais falar aquele discurso assim de que as mulheres não podem trabalhar fora de casa. Eu não sei aqui na Oeste, mas lá na PUC, a Sharon está aqui que não me deixa mentir, nós temos muito mais mulheres do que homens na sala de aula. Então, existe um acesso muito maior ao mercado de trabalho hoje em dia? Existe. Só que, vírgula, quer trabalhar fora, você pode. Desde que você dê conta da sua casa. Isso é muito normal. Isso é muito comum. Eu ouço isso com frequência. Você tem um escritório de advocacia, você dá aula de manhã e de noite, e a sua casa? Ninguém pergunta isso para o meu marido. Nossa, você trabalha em Cascavel todos os dias, você vai e volta, às vezes você viaja, faz curso. E a sua casa? Você vai verificar se tem homo ainda dentro do armário, na lavanderia? Ninguém pergunta isso para ele. Eles perguntam para mim. Por quê? Porque culturalmente se espera que esse seja um papel exercido por mim e por nós. E somos mulheres. Né? Pode passar por gentileza. Tá? Aqui a gente entra um pouquinho mais no enfoque jurídico. Existe um relatório feito por uma comissão, já vou falar dela, uma comissão parlamentar mista que foi feita no sentido de se estudar lá em 2012, percebeu-se o quê? Que desde 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, mas que as mulheres continuaram morrendo. Então surge uma iniciativa de se realizar uma comissão que fez estudos e audiências públicas. A responsabilidade não é só minha, mas eu sei do meu papel. O que a gente vê? Primeiro tópico que a gente tem que observar são os discursos do réu, que muitas vezes colam. Tem um livro muito interessante chamado Morte em Família. Quem escreveu ele foi a linda da Marisa Correia, que pegou processos criminais da década de 50 para estudar o que as pessoas diziam ali. Qual era o grande argumento que se alegava para a defesa dos réus? A legítima defesa da honra. De maneira que eles quase não mereciam pena. É quase que uma premiação por ter matado a mulher em nome da honra daquela família. Para além dos discursos dos réus, que muitas vezes ainda parecem dessa forma, ela me provocou, ela pediu, ela não me obedeceu, ela não cuidou dos meus filhos, eu acho que ela me traiu, então eu matei. Para além dos discursos dos réus, a gente vê um grande problema nos discursos dos operadores e das operadoras do direito. O Michel Foucault tem um livro, que pena que o estudo jurídico não tem mais o Michel Foucault. A gente tem Malemão, Vigiar e Punir, lá no início do curso, que muitas vezes o professor de direito penal tenta fazer, o professor está aí da aula de penal, né? Não sei se, não foi meu professor na Unipar, mas eu tive um professor lá que pediu para que nós lêssemos o Vigiar e Punir. A gente não tinha ainda a dimensão do quanto isso era importante. E, infelizmente, o único livro do direito que se pede para ler do Michel Foucault é o Vigiar e Punir. Mas existem inúmeros outros, e um deles é a História da Sexualidade 2, salvo engano, que ele chama de vontade de saber. Essa vontade de saber aparece muito nos processos criminais. O que é a vontade de saber? E aqui eu me refiro especificamente aos e às estudantes de direito. Muitas perguntas que se fazem nos processos criminais são mais movidas por curiosidade do que pertinência de prova. Muito. É muito curioso, eu ia dizer engraçado, mas não é engraçado, isso é um problema. É muito problemático, é muito triste ver que muitas perguntas são feitas por mera curiosidade de saber como é a situação daquelas pessoas. E isso é inerente ao ser humano. Nós temos curiosidade sobre as coisas. Só que muitas vezes essa curiosidade ela se exacerba e ela extrapola e acaba gerando uma revitimização daquela mulher que, se ela estiver morta, não tem nem chance de se defender, nem chance de dar a sua versão. Por gentileza.
Aqui, galera, eu vou comentar com vocês alguns casos que aconteceram na comarca de Toledo. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz por recorte metodológico um estudo de processos, até então eram de homicídios, porque nós ainda não tínhamos a lei do feminicídio, de 2009 até 2013. E aí, para ficar bem clara a metodologia, eu também fiz um recorte que eu ia estudar só processos que já tinham transitado em julgado. Para quem não é da área do direito, trânsito em julgado é um fenômeno jurídico que diz que não se pode mais fazer nenhum recurso, que aquela condenação, aquela absolvição, enfim, aquela sentença passa a produzir efeitos, não tem mais como discutir. Pelo menos a princípio. Então, eu peguei processos que foram julgados pelo Tribunal de Júri da Comarca de Toledo. Eu queria muito que fosse mentira o que eu vou dizer para vocês aqui. Muito. Eu queria muito que vocês pudessem sair daqui e falassem assim, nossa, mas a imaginação dela é espetacular. Eu queria muito que tudo isso fosse fruto da minha imaginação, mas não é. Os processos são públicos, por óbvio e por cautela. E para não ser eu mais uma atriz que vai colaborar com a revitimização, eu troquei o nome das vítimas. Mas os processos são públicos, estão lá, disponíveis. Agora eles estão no arquivo, mas eles estão lá para qualquer pessoa constar. Primeiro caso é da Tânia. Quem era a Tânia? Tânia era uma professora da rede pública municipal. Foi um caso que ganhou muita visibilidade lá em Toledo. A Tânia estava namorando, já fazia uns 2 anos, com um rapaz, e ele começou a sentir muito ciúme dela. Ela tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, e ele tinha ciúmes das crianças, ele tinha ciúme do ex-marido que pagava pensão, ele tinha ciúme dos colegas de trabalho. Então, o que ele resolveu? Ele resolveu que ele ia matar ela. Porque daí o último homem que está no processo, que o último homem com quem ela teria se relacionado seria ele. Então, ele tentou sufocar ela com um travesseiro. Daí, uma das crianças chamou a vizinha foi lá, começou a gritar e ele parou. A outra vez, ele bateu tanto nela, que ela ficou com um atestado médico na escola por 40 dias, porque ela estava toda roxa, ele quebrou uma costela dela. E aí, houve uma ordem de prisão da vara criminal da Comarca de Toledo, por medida protetiva. Ele passou 30 dias preso, e aí houve um pedido de liberdade. E a juíza, então, que trabalhava na comarca na época, isso aqui é um processo de 2009, soltou, dizendo que ele era primário e que não havia motivos, até por uma questão de política criminal, a cadeia estava entupida, não havia motivos para permanecer preso. Ok. Ele saiu da cadeia às 6 horas da tarde, ele ficou à noite zanzando pela rua, sabe Deus onde ele foi. No outro dia, a Tânia estava comendo melancia com as 2 crianças na área de casa. Ele pulou o muro, pegou a faca da melancia e deu 11 facadas nela, na frente das 2 crianças. O motivo que foi alegado por ele, e foi dito por ele no interrogatório, é que, se ela não for minha, não vou mexer de ninguém. Estou arrependido, não. Eu estava desconfiando que ela estava me traindo, já fazia dias que eu tinha pedido para ela parar de trabalhar, ela não parava porque ela dizia que ela era concursada, então eu matei. Ponto. Simples assim. Pode passar, por favor. Segundo caso aqui é da Rosana. A Rosana estava grávida de 8 meses, de uma menininha. Ela levou 18 facadas no meio da rua. Dessas 18, 10 facadas foram na barriga dela. O motivo que era fútil. Aqui também era desconfiança. A Rosana, antes de ter esse relacionamento com esse rapaz que matou ela, ela era prostituta. E depois que ela começou a se relacionar, e ela morava na rua, ela se prostituía, ela usava drogas, e depois que ela passou a se relacionar com esse senhor, um relacionamento que durou 5 anos, ela parou, ela começou a trabalhar de empregada doméstica, e teve um dia que ela chegou mais tarde em casa. E ele passou a desconfiar que ela tinha chegado mais tarde porque ela tinha voltado a se prostituir.
porque naquela semana anterior ela tinha recebido o salário dela, tinha feito umas compras de roupas, e ele achou que aquele dinheiro que ela tinha usado para comprar aquelas roupas era da prostituição. E aí ele ligou os pontos, ela ganhou dinheiro e hoje ela chegou mais tarde e ela está se prostituindo. E aí ele deu 18 facadas nela no meio da rua. E sabe o que é pior? O que me deixou mais indignada quando eu li a sentença. A sentença tem algumas fases que têm que ser observadas. Uma delas é a fixação da pena base, lá do artigo 59 do Código Penal, em que o juiz ou a juíza analisa algumas circunstâncias para saber se ele vai partir da pena mínima ou não, que para quem não é da área jurídica. Então, vamos pegar lá um homicídio que tem 6 a 20 anos, qual é o parâmetro? Começa com 6, começa com 20, então o juiz analisa alguma dessas situações. Na sentença, para fixar a pena base, o juiz, que então presidia a primeira vara criminal da Camargo de Toledo, disse o seguinte: apesar da vítima ser craqueira, prostituta e miserável, entendo que a conduta do réu é o Estado, porque o juiz está ali em nome do Estado, é o Estado dizendo que aquela mulher era craqueira, prostituta e miserável. Primeiro, não tinha prova disso. Isso foi uma alegação do réu. Segundo, ainda que tivesse prova, me parece que naquele processo ela era vítima. Me parece que o julgamento não é contra ela. Não acabou não, tem mais. Passa, por favor. A Iriane. Volta só um pouquinho, por gentileza. A pena dele foi de 12 anos, somando o homicídio e o aborto. 12 anos de prisão. Ok, por gentileza. A Eliane, ela era zeladora do hospital lá em Toledo. Ela foi morta com 22 facadas. Ela tinha uma filhinha que estava dormindo no bercinho dela, do lado de onde aconteceu o crime, porque também havia uma suspeita de traição, que não se confirmou. O que chama atenção nesse processo, a vontade de saber do Foucault aqui? Inúmeras perguntas, e aqui vindo, vamos pensar na triangularização processual aqui, tanto do juiz, quanto do Ministério Público, quanto da defesa, perguntando como era a vida sexual dos dois. Porque quando o réu foi preso em flagrante, ele deu uma entrevista para a TV local, dizendo, aqui tem um menor de idade aqui, se tiver pede para a mãe o que eu disse. Dizia o seguinte: já fazia muito tempo que ela não dava para mim. Que jeito que eu vou ficar? Eu sou homem. Eu queria comer ela não queria me dar. O que significa que ela estava dando para outra pessoa. Esse era o discurso dele na entrevista. O MP juntou um CD da entrevista dele no processo. Então, inúmeras perguntas foram assim. Aqui não vou dizer de onde veio, mas as três figuras processuais fizeram perguntas nesse sentido. Há quanto tempo eles não transavam? Como que era a vida sexual? Como que ela se vestia? Se ela cuidava bem das crianças? Quem eram as amigas dela? Vamos pensar. Se ela fosse, com perdão da palavra aqui, tá? Uma porra louca, que tivesse inúmeras amigas que se comportam assim também, será que ela merecia levar 22 facadas? Eu desafio vocês agora aqui a contarem de 1 até 22. É muita coisa. É um crime de ódio. Não é um crime simples que acontece. Tava com raiva, dei uma facada, me arrependi, peguei ele, botei no carro, levei no hospital, pedi perdão, fui rezar. Não. 22 facadas, tá? Por favor. Por fim, a Carla aqui. A Carla era transgênero. Isso é uma questão importante para a gente abordar também. Só cuidar a hora aqui. A Carla foi morta com 16 facadas dentro de casa. Qual foi o motivo? No relacionamento anterior que a Carla tinha, ela se apegou muito a uma criança que era filha da pessoa com quem ela se relacionava. Quando acabou aquele relacionamento, aquela pessoa deu a criança para ela. E ela levou a criança embora e começou a cuidar daquela criança. A criança criou uma relação afetiva com ela muito grande e ela começou a se relacionar com esse novo rapaz. E aí ela fez uma tatuagem com o nome da criança.
Isso foi motivo para morrer. Porque ele entendeu que essa tatuagem, na verdade, era uma homenagem ao relacionamento anterior. Porque a filha não era dele. De maneira que, em uma discussão, ele se exaltou e ele deu nela 16 facadas. Aqui, galera, a discussão que eles tiveram foi a causa da morte. Eu não posso afirmar, seria leviana se eu afirmasse, que a tese de homicídio privilegiado colou, porque biologicamente a Carla era um homem. No sentido de que eles tinham ali uma condição de igualdade para brigar, falando do corpo, né, masculino que ela tinha. O fato é que o réu foi condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses por homicídio privilegiado. Quem não é da área jurídica, homicídio privilegiado é aquele que é causado por um motivo relevante socialmente ou pelo domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Nesse caso, a injusta provocação da vítima foi a tatuagem com o nome da criança. E aí eles discutiram, e ele ficou emocionalmente exaltado e deu 16 facadas nela. Colou. Homicídio privilegiado, pena menor. Então, nossa, ficou horrível essa pergunta. O que nós temos aqui? Tá? O Michel Foucault também tem um livro muito interessante chamado A Ordem do Discurso, em que ele diz o seguinte: os discursos, em linhas gerais, não técnicas aqui, os discursos têm força. Aquilo que a gente fala não só induz, como produz outros discursos, porque a gente convence pessoas do que a gente fala. Isso não é intencional. O Michel Foucault não fala como assim, eu tenho intenção de produzir esse discurso. Não, a gente produz, isso é natural. E outras pessoas acabam reproduzindo esses nossos discursos. Então eu pergunto para vocês aqui, juristas e não juristas, será que essas práticas discursivas, no mundo de hoje, ainda devem ser admitidas nos processos criminais? Me parece que não. Certa vez eu arrumei um problema numa audiência, porque uma família me convidou para ser assistente de acusação em um processo, e eu fui numa audiência e o advogado meu colega advogado, começou a fazer perguntas nesse sentido, de se a vítima era uma boa mãe, se a vítima se vestia adequadamente, se ela tinha amigas de má conduta ou de má fama. O que eu fiz? Na hora, eu pedi para que o juiz indeferisse essas perguntas. O que essas perguntas trazem de relevante para um processo? A meu ver, nada. A meu ver, me parece que essas perguntas só produzem discursos que vão ser usados lá na frente como uma estratégia defensiva e que revitimizam essa mulher agredida mais uma vez. A gente não pode permitir isso. Porque essas práticas discursivas, pessoal, elas são baseadas em estereótipos. Estereótipos são expectativas de comportamento, ou de apresentação, ou de conduta que se criam em cima das pessoas. As pessoas são diferentes. E elas têm o direito, constitucionalmente, amparado de serem diferentes. Então, me parece que isso não tem cabimento mais no mundo jurídico hoje em dia. Isso gera um efeito simbólico. E aqui eu não posso falar de impunidade. Eu seria leviana se eu falasse que a violência grave contra as mulheres é impune. Não é impune. Mas me parece que o Estado precisa deixar claro nos seus discursos, sejam eles denúncias, sentenças, defesas, alegações finais, relatório de delegacia, qualquer peça processual, precisa ter a perspectiva de deixar claro que esse tipo de violência não é mais admissível. Que ninguém aguenta mais ver essas notícias todos os dias. E não é uma questão de falta de lei. É uma questão de mudança de postura, inclusive do Poder Judiciário. Por gentileza. Aqui eu queria compartilhar com vocês uma experiência lá da comarca de Toledo. Já me encaminho para o fim aqui, não quero cansar vocês. E eu chamo isso com um título provocativo, e a minha intenção é essa mesmo. Assim, ó. A Lei Maria da Penha e a Lei das Varas Criminais da comarca de Toledo. O que está acontecendo lá em Toledo? Infelizmente,
Infelizmente. A Lei Maria da Penha, lá no artigo 16, diz o seguinte, que para que a vítima possa retratar-se da representação que ela fez contra o ofensor, ela precisa fazer isso em uma audiência designada para essa finalidade, na frente do juiz do Ministério Público. Por quê? Porque são pessoas capacitadas para, quem sabe, entender que ela talvez esteja desistindo desse processo, uma linguagem mais simples aqui, porque muitas vezes o machão está lá na esquina do fórum com um revólver, falando que se ela não desistir, vai matar ela. Então, essa audiência é o momento oportuno para que se indague de fato o que está levando essa mulher a desistir desse processo. Sabe o que está acontecendo lá na comarca de Toledo? Eu vou ler o despacho. Isso aqui é um despacho, o processo é público. Eu digitei o despacho. Olha o discurso aqui. Considerando que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, na forma do caput do artigo 226 da Constituição da República, considerando o trato das questões familiares, envolvendo sentimentos que invariavelmente escapam da cognição judicial, considerando que o interesse e a firme disposição da vítima na punição do agressor são estritamente necessários à persecução criminal, e considerando finalmente a manifestação do Ministério Público, antes de designar a audiência de que trata o artigo 16 da Lei Maria da Penha, determino que o cartório busque contato telefônico com a vítima, caso tenha essa informação nos autos, indagando-lhe do interesse de retratação ou manutenção do direito de representação, lavrando uma certidão. Você sabe o que está acontecendo na Toledo? O estagiário da vara criminal liga para a vítima para saber se ela quer continuar ou não no processo. Se ela fala que não, o estagiário faz uma certidão, nada contra o estagiário. Eu fui estagiário durante muitos anos. Faz uma certidão, escrivão assina, manda para o MP, no MP manifesta-se pelo arquivamento, juiz concorda e manda arquivar. Então, o direito que a vítima tem de ser ouvida pelo juiz numa audiência designada para essa finalidade é simplesmente exercido por meio de uma ligação telefônica que o estagiário faz para ela. Eu queria muito estar mentindo, queria muito que isso fosse fruto da minha imaginação. Mas não é. Talvez você possa sofrer alguma reprimenda por estar tornando isso público, mas o processo é público também, paciência. Quando eu vi isso aqui, porque eu tive acesso a esse despacho, porque essa informação chegou lá ao GEVIG. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Vou lá xingar o juiz? Não vou, né? Entrei em contato com a OAB, a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Toledo, porque lá em Toledo nós não temos a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, como tem em Cascavel, mas entrei em contato com a Comissão da Mulher Advogada e a presidente da OAB, junto com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, redigiram um ofício direcionado ao juiz, informando o que estava acontecendo, né? Dizendo para ele que isso é contra a lei, não que ele não sabe, ele sabe, e pedindo informações. Esse ofício, eu redigi o ofício, elas assinaram. Esse ofício foi encaminhado em setembro. Nós já estamos quase em setembro de novo. E até agora nós não tivemos resposta. Aconteceu um caso, bom de ser professora, que a gente tem aluno por tudo quanto é canto que conta as coisas pra gente, de uma dessas mulheres chegar lá num dia posterior ao telefonema e dizer o seguinte: olha, eu só posso atender o meu telefone no viva voz, porque o meu marido me proíbe de falar com qualquer pessoa sem que ele saiba o que eu estou falando. E quando o rapaz aqui do fórum, ele não sabe se é o estagiário, se é o juiz, se é o promotor, se é o advogado, as pessoas não sabem, as pessoas são humildes. Quando o rapaz aqui ligou, ele estava junto. E daí ele só me olhou, daí eu já entendi. E daí eu falei que eu não queria mais não, que estava tudo bem. Só que se eu continuasse com o processo, ele ia me bater de novo. Então eu vim aqui falar que, na verdade, eu quero que esse processo continue. Porque eu só falei isso por telefone porque eu estava com medo. Sabe qual foi a resposta dela? Agora já foi arquivado. O que significa que tem que esperar apanhar de novo. Só que pode ser que essa segunda vez que ela vai apanhar seja com uma faca. E que o soco tenha uma faca no meio. Vocês viram aqui que os processos que eu trouxe aqui para vocês não foi nenhum assim de um tiro acidental que estava limpando a arma e acertou ela. São crimes de ódio.
E um ódio que se constrói com ciclos da violência que são cada vez mais graves. Então eu pergunto, o Estado está fazendo seu papel? Será? Não sei como é aqui na comarca do Marechal Rondon. Não sei, não atuo aqui na comarca. Mas lá em Toledo, isso aqui é muito preocupante. Porque, muito embora tenhamos inúmeras iniciativas muito interessantes lá em Toledo, dentre elas a Patrulha da Lei Maria da Penha, que é a Guarda Municipal, vai fiscalizar as medidas protetivas, tem uma assistente social, uma psicóloga e 2 guardas municipais, uma iniciativa muito legal, a gente vê situações como essa. E isso é desanimador? Se eu vir aqui falar que isso é desanimador, eu desanimo vocês. E aí essas coisas continuam acontecendo. Isso aqui não é uma inspiração, porque inspiração me parece que é aquela coisa que nos traz uma situação boa. Mas é um desafio que nós temos a vencer. É uma questão de luta. Contra o judiciário, todo poderoso. Quem está fazendo isso? Não é a vítima. Faça por gentileza. Então aqui, pessoal, eu vou pedir licença para vocês. Eu sei que não se faz isso em palestra, nem em slides, mas eu juro que é a última coisa que eu vou ler para vocês. Mas é muito importante, tá? Eu extraí esse texto do relatório da comissão parlamentar mista que influenciou, de certo modo, para a criação da lei do feminicídio. No seguinte sentido, a recomendação é assim, ó. Impõe-se igualmente a necessidade de mudar a cultura jurídica nesse país, de tolerância à violência contra as mulheres e implementar a Lei Maria da Penha, punindo os agressores e explicitando que o Estado brasileiro não admite mais a violência praticada nas relações domésticas e familiares contra as mulheres. Afinal, por ora, a cultura jurídica de histórica tolerância segue confrontando o ordenamento jurídico vigente. A omissão na aplicação de mecanismos de enfrentamento à violência doméstica por interpretações preconceituosas e perversas, bem como o privilégio concedido aos agressores para que prossigam impunemente com seus atos violentos contra determinadas mulheres, consideradas desviantes por não se enquadrarem no padrão tradicional de comportamento sexual, diminuem a importância do poder judiciário e traduzem tolerância e incentivo à violência doméstica contra a mulher e a perpetuação da discriminação de gênero. Me parece que poderia só ter lido isso aqui, a gente poderia ter ido embora. Mas eu precisava provar para vocês antes por que é importante essa perspectiva. Por gentileza. O que é, gente, o feminicídio? A partir deste relatório, criou-se então a lei do feminicídio que entrou em vigor em 2015. Aqui uma explicação muito simples. Morte violenta de uma mulher mais razões de gênero igual feminicídio. Um acidente de trânsito em que uma mulher morre por conta de um acidente de trânsito não é um feminicídio, porque ela não morreu por questões ligadas ao gênero, tá? O que nós temos aqui dentro da lei do feminicídio como inovação? A lei do feminicídio criou o que a gente chama tecnicamente de uma qualificadora. Existe a discussão aqui, para quem é do direito, se é uma qualificadora objetiva ou subjetiva. A STF já disse que é objetivo, né? O fato é que, se o crime de feminicídio já era uma qualificadora, quando, no momento do julgamento, a pena não deve partir de 6 até 20 anos, a pena parte de 12 até 30 anos. Isso a gente chama de qualificação do crime, tá? Além disso, a lei do feminicídio tornou essa categoria de mortes como crime hediondo. O que significa? É um crime considerado pela legislação brasileira como mais grave. Então, existem inúmeras diferenças entre um crime hediondo e um crime não hediondo no cumprimento da pena. É obrigatório que se inicie cumprir a pena no regime fechado. Tem uma diferença de fração de pena ser cumprida para que esse condenado possa progredir de regime. Não vou entrar aqui nas especificações técnicas do crime hediondo. E o que é importante ainda a gente discutir aqui é a possibilidade de aplicação dessa qualificadora para mulheres transgênero. Porque pensa comigo, a lei fala, a meu ver erroneamente, que o feminicídio é a qualificadora morte de mulheres em razão da condição do sexo feminino. Sexo é biológico.
Se a gente fizer uma interpretação estrita da norma, é uma qualificadora que só vai se aplicar a mulheres que nasceram mulheres. E aí existe uma grande perspectiva no direito penal, no sentido de que não pode fazer analogia em malum parte, ou seja, eu não posso criar uma interpretação maior se for para prejudicar o réu. Isso prejudica o réu, porque a pena dele de 6 parte de 12 anos. O que a gente vê aqui? O que é preciso a gente entender? O Montesquieu tem lá na obra dele, que é o Espírito das Leis, que diz que a gente tem que entender o motivo pelos quais as leis foram criadas. Se a lei do feminicídio visa a tornar mais grave o crime em relação à violência de gênero, crime praticado contra mulheres, então me parece que por uma derivação lógica é necessário que se aplique essa lei a mulheres transgênero, muito obrigada, a mulheres transgênero, para cumprir efetivamente a mens lege aqui, a finalidade da lei, o motivo pelo qual foi criado. Então nós já temos decisões judiciais no país. Eu não trouxe aqui por uma questão de tempo e respeito a vocês que estão aí tanto tempo me ouvindo, mas nós já temos decisões judiciais no sentido de que é possível sim aplicar a qualificadora do feminicídio para mulheres transgênero. Essa fala, muitas vezes, ela não aparece quando a gente fala de feminicídio. Por quê? Porque as mulheres transgênero são minoria. É como se elas fossem invisíveis. E elas não são. E elas são mortas diariamente. O Brasil é um dos países no mundo que mais mata transexuais, travestis, né, a população LGBT em geral. Então, isso não é invisível. A gente precisa falar disso. Me parece que aplicar a qualificadora do feminicídio a mulheres transgênero é, de fato, cumprir a intenção da lei. Por gentileza. Aqui, galera, para o pessoal do direito, eu sugiro, com todo o meu coração e todas as minhas forças, que vocês leiam as recomendações de diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero a morte de mulheres. Isso é um documento, um dos textos mais brilhantes que eu já li até hoje na minha vida acadêmica. É um texto que foi produzido pela ONU Mulheres, é uma iniciativa da ONU Mulheres, e ela dá diretrizes, inclusive, com um exemplo de perguntas que devem ser feitas nos processos e na investigação. Porque muitas vezes lá na investigação policial, a gente não vê uma colheita de provas que possam se sustentar depois em processo criminal. No sentido de adotar a perspectiva de gênero, é fazer perguntas relacionadas à perspectiva de gênero. Além da investigação, como que se deve conduzir a produção probatória no meio judicial mesmo, tá? No processo criminal, efetivamente, e diretrizes para que se julgue justamente obedecendo a perspectiva de gênero, que é a grande ideia que está por trás da lei do feminicídio. Então, isso é um texto muito interessante. Para quem é do direito, é de leitura obrigatória. Para quem não é do direito, é quase que obrigatório. Porque o feminicídio é um problema de todo mundo. Não é um problema só de quem vai lidar com ele no processo criminal. Talvez seja um problema social no sentido de preveni-lo. Então, a gente precisa entender o que é e de onde ele vem. Por favor. Então, pessoal, assim, terminando a minha fala aqui, eu questiono vocês, eu gostaria de conversar, me coloco à disposição aqui. Qual é o nosso papel? Enquanto juristas, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto professores, e enquanto testemunhas disso. E aqui eu incluo todos os homens, porque os homens testemunham disso o tempo todo. Eu acho que seria bom a gente conversar sobre isso. Muito obrigada pela atenção. Bom, agradeço a professora Marisa por essas reflexões que são de suma importância, tendo em vista que é um problema presente na sociedade e principalmente para nós, futuros operadores do direito, que é a maioria aqui presente, que vamos ser futuros advogados, futuros juízes, promotores, professores, enfim. E nesse momento eu abro para quem deseja fazer alguma pergunta, algum questionamento.
Recomendações e diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero a morte violenta de mulheres. É um documento que está disponível no site da ONU Mulheres. É muito interessante, é muito interessante. Sugiro fortemente a leitura desse texto. Bom dia, meu nome é Matheus, eu sou do quarto ano de Direito e eu queria saber qual que é a sua opinião ou a visão sobre... Isso é uma pergunta que eu faço para todas as mulheres que eu conheço, que falam do assunto, que é a definição de um homem feminista. Como você vê a visão do homem feminista e se a gente pode se colocar nessa posição de feminista, porque supostamente não é uma luta que a gente é a principal vítima, entende? Então eu já conversei com pessoas sobre a definição do homem feminista ser uma definição errada. Como você viria essa? Não só acho ela certa, como genial. Não vejo ela como errada. Lógico, se a gente olhar o feminismo, ou os feminismos, que também, né, são vários movimentos, como algo que parte de mulheres, nessa perspectiva restrita, a gente poderia ter homens apoiadores do feminismo, né? Mas o que eu vejo? Eu estou criando um. Inclusive, ele tem uma camiseta com mãe feminista, eu não cresço machista. Ele tem várias. E ele já está começando a explicar. Porque as pessoas perguntam para ele. Desculpa, esqueci o nome. Matheus, assim, ó. O que é o feminismo em linhas gerais? Feminismo é uma luta por igualdade. Não é um movimento de supremacia feminina em relação aos homens. Não. Até porque se fosse isso, perderia a razão de ser. Porque se o que nos incomoda é que os homens querem ser mais que a gente, nós devemos ser coerentes e não queremos ser mais que os homens. Então o feminismo é uma luta por igualdade. Se você, Matheus, acredita que homens e mulheres são iguais, não do ponto de vista formal, porque formalmente na Constituição nós somos iguais, mas do ponto de vista material, se você acredita que é necessário que haja igualdade em toda e qualquer circunstância de oportunidades, salarial, de discurso, entre homens e mulheres, você é um homem feminista e você deve se orgulhar muito por isso. Essa é a minha visão, simples. Eu acho que não tem que complicar o que é muito simples. Mas obrigada pela sua pergunta. Gostaria de parabenizar a professora Maísa, maravilhosa. Bom, falar um pouquinho de onde eu sou, para eu poder trazer essa questão para nós aqui. Eu sou professora de História, de formação. Eu fiz até o meu mestrado, discuti bastante com a linguagem do direito, eu sou apaixonada, fiz análise de processos trabalhistas. E hoje, sou professora hoje de História de Arte, hoje estou funcionária servidora pública na Prefeitura de Marechal de Rondon e trabalho no setor de saúde mental. Lá no setor de saúde mental, no campus onde eu trabalho, nós trabalhamos com oficinas expressivas, né, através dos, particularmente eu trabalho com arte e através do trabalho artístico a gente auxilia no tratamento, né, as pessoas que estão em sofrimento emocional. E uma coisa que vem me incomodando bastante, as nossas mulheres que nós atendemos lá, a maior parte delas é muito curioso e eu estou muito curiosa para até buscar investigar isso. Uma parte das mulheres que nós atendemos lá, elas passaram por uma violência. E não foi pouca. E me parece que esse transtorno emocional e tal, né, que elas buscam o tratamento hoje, foi em decorrência dessa violência que elas passaram, assim, exageradamente na vida delas, que chegou num momento de exaustão tão grande que para elas o único refúgio foi o internamento, seguido de tratamento medicamentoso, e que praticamente elas não têm mais nenhuma autonomia sobre a vida delas. E é naturalizada essa relação de violência dentro de casa
e se perpetua. São mães que já têm filhos homens, já são avós, quase bisavós, e é visível assim, essa naturalização, né, assim, desse padrão de comportamento dessa cultura machista. E assim, a gente vê muitas mulheres em sofrimento, né, porque num dado momento ela não teve forças de conseguir sair daquele momento. Ela não teve apoio, não teve nada, né, que são pacientes que a gente tem lá fazem tratamento há mais de 20 anos. Né? Então, assim, é muito... Eu gostaria de saber, Maísa, se de repente nos processos que tu pesquisou, apareceu de alguma forma, alguma desqualificação no sentido dela ser louca, né? Louca, ou ela é triste, ou ela é má, quando ela decide sair desse relacionamento abusivo. Só me dizer essa pergunta. Obrigada, professora. Antes que eu esqueça, senão as minhas crianças lá da PUC me matam. Aqui está o link do grupo de estudos que a gente mantém lá, que é o GVID, então um grupo de estudos sobre violência de gênero. A gente tem as redes sociais aí, então coloco-me, não só a mim, mas como todas as pessoas que fazem parte desse grupo, à disposição para conversar. Às vezes não quer mandar pergunta aqui, manda por lá, a gente responde. A gente produz bastante conteúdo também, então fiquem à vontade. Professora, em relação à sua indagação, especificamente nesses processos que eu apresentei aqui, que foram objeto de estudo no meu mestrado, eu não vi isso. Lá não se chegou nem a questionar as posturas de resistência da vítima, né? Geralmente, as mulheres que são loucas, assim como eu, quando elas resistem, né? O Foucault fala que isso é uma relação de poder, né? E que não existe imposição de poder quando não há resistência. É o famoso ninguém chuta cachorro morto, né? Então, eu já vi em outros processos essa situação, inclusive em um em que eu não atuei na vara criminal, eu atuei na vara civil, em uma pretensão indenizatória por dano moral, decorrente de uma agressão muito severa em relação à mulher e à criança, a filha, a menininha, e que inclusive o pai, muito entre aspas, estava ensinando para o outro filho como é que se tratava uma mulher. Eu queria muito estar mentindo, repito. Eu não estou mentindo. E aí essa mãe ingressou com uma ação de dano moral, inclusive representando as duas crianças, porque entendeu que a forma como elas estavam sendo expostas à violência e a forma como o menininho estava sendo educado era absurda e geraria, né, que a gente chama tecnicamente de uma violação de direito da personalidade. O fato é que, em contestação, ele alegou que ele fez uma reconvenção, para quem não é da área do direito, quando eu entro com ação contra alguém e a pessoa acha que ela tem razão, ela, falando uma linguagem simples, ela entra com uma ação contra mim dentro do mesmo processo, dizendo que não é ela que tem que me pagar, pelo contrário, é ela que tem que receber. E ele fez uma reconvenção dizendo que ela que estava influenciando maleficamente as crianças porque ela era uma louca. Uma louca no sentido de questionadora e de não aceitar a forma como o fluxo daquela casa funcionava. Um dos exemplos que ele usou, e foi muito engraçado, e graças a Deus esse processo foi julgado por uma mulher, então eu achei o máximo, é que ele disse assim que ela questionava porque ela queria que o Piazinho ajudasse a secar a louça, ajudasse que ele arrumasse a cama dele, e o pai não concordava, porque ele achava que a menininha tinha que fazer, porque é assim que as famílias decentes funcionam. Então isso acontece, ela era uma maluca porque ela queria ensinar o filho, né? Lógico, eu não sou nada imparcial aqui, porque afinal de contas eu sou advogada dela, mas é a forma como eu vejo esse processo. Tenho que admitir isso, né? Mas se o motivo é esse, eu não consigo admitir ele, mesmo que eu fosse advogada dele. Obrigada pela pergunta. Oi, meu nome é Michael, eu sou do 4º ano de Direito e a minha pergunta é a seguinte: sabendo que o gênero é culturalmente construído e que as opressões sociais que as mulheres sofrem são fruto dessa cultura, da cultura machista e daquilo que vem vindo ao longo da história, junto com o desenvolvimento das sociedades, o que você acha da postura, por exemplo, do STF em postergar as ações de inconstitucionalidade propostas em face de municípios que proibiram as discussões de gênero e o debate no plano municipal de educação dentro desses municípios,
e até mesmo vem proibindo eventos desse tipo nas universidades. O que você acha que o Judiciário, mais uma vez, tem se posicionado dessa maneira em base dessas discussões? É bem interessante a tua pergunta, Marco. A gente tem que admitir que o Judiciário, inclusive o STF, é composto por pessoas. E por mais lídimas que sejam, por mais... que aqui, todo respeito a quem chega nessa posição, né? Não chegou à toa, né? Mas essas pessoas que conduzem o STF também são fruto de uma construção cultural. Então, a minha posição, a minha visão sobre o STF, eu até tive o prazer de assistir a palestra do ministro Luiz Edson Fachin quando ele esteve em Toledo, e aqui eu tenho que concordar com ele. O STF tem atribuições demais, né? A meu ver, julga muita coisa que não deveria julgar, né? Então, postergar isso talvez seja motivado por demandas que outras camadas da sociedade entendam que sejam também mais urgentes, né? Agora, o meu posicionamento sobre o ensino de gênero nas escolas é absolutamente favorável. Porque não é uma questão de ensinar a criança a fazer sexo, como a gente vê nos discursos por aí. É talvez ensinar essa criança a se defender do abuso sexual. Porque eu já vi um processo, quando eu era estagiária, curiosamente no 4º ano também, em que o pai estuprou a filhinha e ele dizia para ela, e aqui vou pedir licença, vou falar o português como ele é. Ele dizia para ela que tinha um bichinho na perereca dela e que ele tinha que tirar. E na cabecinha dela, até então, de 6 aninhos, o papai estava fazendo, ele era um herói, porque ele estava fazendo bem para ela, tirando o bichinho que tinha dentro da pererequinha dela. Então, me parece que se for ensinado na escola situações como essa, me parece que existe uma chance de, pelo menos, essas crianças estranharem essas condutas e comentarem com alguém em quem elas confiam, né? Para além da violência sexual em si, eu acredito que ensinar questões de gênero nas escolas também seja respeitar as crianças que ainda não se, que são, que a gente chama que não são cisgênero, né? Que não se identificam com aquilo que está sendo imposto para elas. É uma questão de respeito. Então eu sou completamente favorável, mas em relação ao STF, assim, não é que eu não possa criticar. Isso é fruto de uma cultura na qual os ministros e ministras também estão, né, imergidos aí, e penso que o STF julga coisa demais. Então acabam que questões muito importantes, que são demandas sociais urgentes, acabam ficando por outros motivos. Mas obrigada pela sua pergunta. Bom, então eu agradeço novamente à professora Maísa por todo o conhecimento que dividiu aqui com a gente, por todas as informações que dividiu com a gente. Fica a reflexão sobre o problema do feminicídio, sobre o problema das violências que as mulheres vêm sofrendo. E também convido a todos para continuarem participando do evento à tarde, que nós vamos ter uma mesa redonda com a advogada Fabiola Schaeffel e com o advogado Jonathan Pereira, que estão sendo advogados no Núcleo Maria da Penha, tendo como mediadora a Fabiane Gomes, que é assistente social do Conselho da Comunidade, e vai ser uma atividade muito interessante também. Eles vão discutir sobre a Lei Maria da Penha e vão falar um pouco do que eles vêm enfrentando aqui na comarca. Só para tirar alguma dúvida, pessoal, os certificados vão ser enviados dentro de 15 a 20 dias pelo e-mail que vocês cadastraram lá ou que escreveram na lista que vem passando, tá? Professora Ivonete, deseja falar alguma coisa? Bom, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, doutor Clair, doutor Felipe, doutora Roseli, e a doutora, não, ela não é doutora, diz ela não quer ser chamada de doutora, doutor Itamar, e Maísa. Maísa, como sempre, brilhante nas suas falas, envolve bastante, e a presença de todos
e todas, né, e convidar para participarem no período da tarde, que a gente continua com o debate. Pessoal das entidades, do CRAS, do CRES, do CAPS, da comarca, do Conselho da Mulher, e todos os alunos e alunas, para a gente continuar com a nossa fala, com o nosso debate. E à tarde vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui na comarca de Marechal. Então, muito obrigada por estarem aqui e esperamos vocês de novo no período da tarde.